Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Atos, no capítulo número 11, E o título da mensagem é: Pedro justifica-se perante a igreja de haver batizado Cornélio. Atos, capítulo 11, diz o seguinte: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras, e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo. E entramos em casa daquele varão, e contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que salves tu e a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Esse acontecimento, irmãos, se deu logo após Pedro, ter ido a Cesareia, atendendo o chamado do centurião, por nome Cornélio, Pedro estava em Jope e nessas visões que ocorreu, tanto para Pedro quanto para Cornélio, Pedro foi, pregou a palavra de Deus, mandado pelo Senhor, pelo anjo do Senhor, e anunciado pelo anjo do Senhor, que Pedro iria, e diria a Cornélio o que deveria de fazer, E assim foi feito, E houve ali uma descida maciça do Espírito Santo em todos que estavam ali juntamente com Cornélio, na casa de Cornélio, E todos foram batizados no Espírito Santo e com fogo, E após Pedro ter pregado a palavra, Pedro e essa fortíssima manifestação do Espírito Santo, como aconteceu também com os apóstolos em Jerusalém, Pedro perguntou para eles,
disse para eles se desejariam receber o batismo nas águas, né? Porque estavam prontos para receber, e todos aceitaram e foram batizados, né? E Pedro, chegando em Jerusalém, já estava lá o bafafá, né? Já tinha chegado na frente de Pedro, né? Aquilo que ocorrera em Cesareia, né? E os irmãos estavam indignados, né? Porque Pedro entrara na casa de um gentio, comesse com eles, né? Foi o argumento que eles usaram, né? E Pedro então explicou, né? E houve compreensão de todos, entenderam, aceitaram, ficaram felizes e glorificaram a Deus pela manifestação do Senhor também aos gentios, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia, né? E foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, que havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à busca de Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E havendo-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-o aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, vamos já aqui entrar nas meditações, nas referências, né? Para que haja também um perfeito entendimento de todos, né? A meditação dá-se a partir do versículo 15, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Atos 11, versículo 15, né? Está escrito o seguinte: E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E quando comecei, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. Né? Caiu sobre eles o Espírito Santo, como também a nós ao princípio. O derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, versículo 4, foi um padrão para o recebimento do Espírito a partir de então. O batismo no Espírito seria determinado pela transformação visível ocorrida no indivíduo pela infusão da alegria por expressões vocais sobrenaturalmente, inspiradas
e pela ousadia no testemunho. Atos capítulo 2, versículo 4. Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 8, versículo 15 ao 19. Atos capítulo 10, versículos 45 ao 47. Atos capítulo 19, versículo 6. Por isso, quando Pedro salientou diante dos apóstolos e irmãos em Jerusalém que os familiares de Cornélio tinham falado em línguas, ao ser derramado sobre eles o Espírito Santo. Confira em Atos 10, versículo 45 ao 46. Ficaram convictos de que Deus estava concedendo aos gentios a salvação em Cristo. Versos 18. Não se pode hoje dizer que alguém recebeu o batismo no Espírito se as manifestações físicas, tais como falar em línguas, estão ausentes. Em nenhuma parte de Atos, o batismo no Espírito Santo aparece como uma experiência percebida somente pela fé. Verso 8, ver em Atos capítulo 8, versículos 12 ao 16, notas. Atos capítulo 19, versículo 6, nota. Ver os estudos, o falar em línguas, página 1631, e provas do genuíno batismo no Espírito Santo. Atos, página 1653. Ou seja, irmãos, o batismo no Espírito Santo, né? Ele evidentemente que é pela fé e a santificação do corpo, da alma e do espírito, né? Mas no ato do batismo, né, a manifestação do Espírito Santo, ela é clara e inconfundível, né, para aqueles que têm o dom do discernimento, né? Então, de modo que ela é completa, ela é perfeita, não fica dúvida de que a pessoa realmente foi batizada no Espírito Santo. Não tem como haver fingimento de uma pessoa sendo batizada no Espírito Santo. Não há ator que consiga fazer essa interpretação, né? Até porque ninguém se atreveria a isto, porque brincar com o Espírito Santo é estar com a alma condenada, sendo lançada no fogo do inferno, como disse a própria palavra de Deus, né? O próprio Senhor Jesus disse: se pecarem contra mim, né, vós sereis perdoados. Mas se pecarem contra o Espírito Santo, vós não será jamais perdoado, né? Então, de modo que a manifestação do Espírito Santo, quando a pessoa é batizada no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, ela é clara, ela é forte, ela é transparente, não tem como ficar parar dúvida, né? Deus aleluia Jesus. Por isso Pedro não teve dúvida nenhuma de que aqueles irmãos na casa de Cornélio receberam o batismo no Espírito Santo, por isso Pedro os batizou também em água, né? Logo em seguida, esteve ali juntamente com eles, obedecendo a ordem do Senhor, e os irmãos entenderam, se alegraram e ficaram convencidos de que realmente Pedro fez a coisa certa, né? Atos capítulo 11, versículo 17. A nós, quando cremos, né? Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Aleluia, Jesus. Esta expressão é no grego um particípio. Essa expressão é no grego um particípio aoristo, que normalmente descreve uma ação que ocorre antes daquela do verbo principal. Por isso, uma tradução mais exata seria: Deus lhes deu o mesmo dom que a nós também. Depois que cremos, esta interpretação concorda com os fatos históricos, isto é,
que os discípulos tinham crido em Jesus e tinham sido regenerados pelo Espírito antes do dia de Pentecoste. Ver o estudo, a regeneração dos discípulos, página 1613. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos ler de novo essa referência do versículo 17. Né? A nós, quando cremos, esta expressão é no grego um particípio aoristo, que normalmente descreve uma ação que ocorre antes daquela do verbo principal. Por isso, uma tradução mais exata seria: Deus lhes deu o mesmo dom que a nós também. Depois que cremos, essa interpretação concorda com os fatos históricos, isto é, que os discípulos tinham crido em Jesus e tinham sido regenerados pelo Espírito antes do dia de Pentecoste. Ver o estudo, a regeneração dos discípulos, página 1613. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Atos capítulo 11, versículo 18. Está escrito o seguinte: ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ouvindo essas coisas, o discurso de Pedro silenciou todas objeções. Versos 4 ao 18. Deus tinha batizado os gentios no Espírito Santo. Atos capítulo 10, versículo 45. E este ato foi acompanhado da evidência convincente do falar noutras línguas pelo Espírito. Atos capítulo 10, versículo 46. Era esse o único sinal necessário a ser aceito sem mais dúvidas. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Atos capítulo 11, versículo 23. Que permanecessem no Senhor, né? Aleluia, Jesus. E aqui, irmãos, a partir do versículo 19, né? O evangelho é pregado aos gentios em Antioquia. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus, né? E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Ou seja, chegou aqueles discípulos que foram dispersos, né? Fugindo de Estevão, fugindo de Saulo, né? Porque tinha acabado de matar Estevão, apedrejado, né? Então, vários discípulos dispersaram. A palavra afirma em outra mensagem, um pouquinho mais atrás, né? Que somente os apóstolos ficaram em Jerusalém, mas todos os discípulos se dispersaram, né? E dispersaram, mas continuaram fazendo a obra de Deus por onde passavam, né? Mas pregavam exclusivamente a quem era judeu, não pregava a nenhum outro tipo de nacionalidade, de medo da repreensão, né? Fugiram com medo, mas continuaram também com o temor do Senhor Jesus no seu coração e pregando a palavra de Deus para onde dispersaram, né? E aqui a palavra viu que eles chegaram, né? Chegaram a Chipre e a Chipre de Cirene, né? E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia,
falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia. Né? Ou seja, os apóstolos mandou que Barnabé fosse lá para ver que grande movimento, né, de conversão estava havendo lá, né, naquela cidade, porque chegou lá a notícia e quem é que estava lá, né, para que realmente a palavra de Deus fosse recebida da forma que estava sendo recebida, né, e mandaram Barnabé, né, que era um dos 12, varão valoroso, temente a Deus, né, e homem, né, que chegaria lá, varão piedoso, que pudesse realmente checar, conduzir e trabalhar para que a obra de Deus continuasse crescendo, né, e não para que fosse proibida, né. Glória a Deus, como certa vez aconteceu quando Jesus mandou os 12, 2 a 2, né, isso aconteceu, isso ocorreu na primeira missão, né, quando chegaram e se depararam com um varão que em nome de Jesus expulsava demônios, né, e eles proibiram esse varão de fazer a obra de Deus, porque ele não era um dos deles, né, e quando chegaram a Jesus, né, quando chegaram perto de Jesus no final do dia, né, quando voltaram daquela missão, né, do dia ou de dias, chegaram para Jesus e falaram: mestre, nós vimos um que em teu nome expulsava demônios, e nós lhe proibimos porque não era um dos nossos. Jesus respondeu para eles e disse: não proíbais, porque não pode alguém fazer o bem em meu nome hoje e amanhã falar mal de mim, né? Então mandaram Barnabé lá, porque Barnabé ia chegar lá, ia checar, era homem cheio do Espírito Santo, da graça e poder de Deus, né? Ele com sabedoria examinaria, né? E daria o desfecho que deu. Essa coisa maravilhosa que Barnabé fez aqui, né? Glória a Deus e aleluia Jesus, né? E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ou seja, Barnabé viu, se alegrou, ficou feliz, né? Permitiu que a igreja continuasse, né? E exortou os irmãos que permanecesse firme na fé da qual eles tinham sido chamada, que era em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo crucificado, morto e ressuscitado, né? Aquele que subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, intercedendo por mim, por nós e por cada um de nós e por todos nós, pelo perdão dos nossos muitos pecados, pela solução de todos os nossos problemas e pela salvação das nossas almas para o teu reino de glória no dia da tua vinda gloriosa. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os discípulos chamados cristãos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Os discípulos chamados cristãos. Atos, capítulo 11, versículo 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente em Antioquia. Foram os discípulos e pela primeira vez
chamados cristãos. Ou seja, irmãos, é coisa linda, é coisa maravilhosa, né? O congregar unidos em Cristo, na mesma fé, no mesmo amor, na mesma união, né? Salmo 133 está escrito: quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo derramado na cabeça de Arão, que desce pela sua barba e cai na orla dos seus vestidos. É extremamente suave, né? Quando os irmãos oram juntos, se reúnem para louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. A graça do Senhor se derrama de forma assim extraordinária nesta congregação, ou nessa congregação, né? Onde quer que ela esteja, onde quer que for. Reuniu ali, porque o Senhor Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A palavra é clara, é explícita, muito transparente. O Senhor Jesus diz: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, não é no nome de um homem qualquer, não é no nome de qualquer pessoa, não é no nome de um ser qualquer, é simplesmente reunidos no nome do Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, o Cristo crucificado e ressuscitado. É reunidos em nome do Senhor Jesus. Não é reunidos em nome de uma grande personalidade, né? De um grande artista, né? Não é reunidos em nome de uma grande personalidade. É reunidos em nome de uma grande celebridade, né? É reunidos em nome deste nome inconfundível, Jesus de Nazaré, né? O Rei dos Judeus, né? Como escreveram em cima na cruz, aquele que eles mataram, né? Crucificaram, né? Só que ele ressuscitou o terceiro dia. Ele foi injustiçado, né? A forma que foi julgado, né? Foi injustiçado, né? Morto, crucificado, e ressuscitou o terceiro dia. E subiu e está junto do Pai, né? Em nome dele. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Não é reunidos para oba-oba, né? Não é reunidos para poder idolatrar um homem, né? É reunidos para idolatrar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus dos santos profetas que foram antes de nós, o Eu Sou, o Deus de Israel, o meu Deus. É reunido para exaltar este Deus, o Deus vivo, aquele que vive e reina para todo sempre. É Jesus, né? E a palavra que afirma, irmãos, pela primeira vez foram o povo daquela região, daquela cidade, chamados cristãos, né? Chamados cristãos, né? Pela primeira vez, pelo testemunho que eles davam, pelo testemunho que eles deram, pela fé que eles professavam, né? A palavra cristãos, no grego, cristianos, ocorre somente 3 vezes no Novo Testamento. Atos 11, versículos 26. Atos capítulo 26, versículo 28. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Originalmente, era um termo que denotava um servo e seguidor de Cristo. Hoje, tornou-se termo geral,
destituído do significado original que tinha no Novo Testamento. A nós, este termo deve sugerir o nome do nosso Redentor. Romanos, capítulo 3, versículo 24. A ideia do profundo relacionamento do crente com Cristo. Romanos, capítulo 8, versículos 38 ao 39. O pensamento de que o recebemos como nosso Senhor. Romanos, capítulo 5, versículo 1. E a causa da nossa salvação. Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Reivindicar o nome de Cristo significa que Cristo e a sua palavra revelada nas Escrituras são a autoridade suprema e a única fonte da esperança futura. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 5 ao 27. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vou repetir, irmãos, rapidamente essa referência aqui. E os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão, no grego, cristianos, ocorre somente 3 vezes no Novo Testamento. Atos capítulo 11, versículo 26. Atos capítulo 26, versículo 28. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Originalmente era um termo que denotava um servo e seguidor de Cristo. Hoje tornou-se termo geral, destituído do significado original que tinha no Novo Testamento. A nós este termo deve sugerir o nome do nosso Redentor. Romanos capítulo 3, versículo 24. A ideia do profundo relacionamento do crente com Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 38 ao 39. O pensamento de que recebemos como nosso Senhor. Romanos capítulo 5, versículo 1. E a causa da nossa salvação. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Reivindicar o nome de Cristo significa que Cristo e a sua palavra revelada nas Escrituras são a autoridade suprema e a única fonte de esperança futura. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Colossenses capítulo 1, versículo 5 ao 27. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus.